Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode dizer isso? Sonda-me, Senhor, aleluia, e me conhece. Quebranta, Pai, quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Sonda-nos, Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Aleluia! Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Sonda-me, Senhor, toma as nossas vidas, Senhor, faz de nós o que o Senhor quiser, faz a tua vontade em nós, Pai, cumpre o teu querer e o teu propósito, e usa-me, oh, aleluia, sonda-me, Senhor, transforma-me, sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, ó Deus. Aonde nós formos, Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me.
Quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Amados, vamos abrir a palavra. Uma palavra bem conhecida, não vou demorar. Senão vão puxar meu paletó. Lucas, bem conhecido, um trechozinho bem pequeno. Lucas 1, 37. Diz assim: pois nada é impossível para Deus. Amado, se você entrou aqui nesta noite, precisando de algo, precisando de alguma coisa, crê que o Senhor pode fazer. Nada é impossível para o Eterno. O Eterno, Ele tem algo para a gente, Ele tem algo para mim, Ele tem algo para você. Ele se coloca sempre a querer fazer alguma coisa por a gente. E muitas vezes a gente pensa, como é que eu vou chegar perto do Senhor? Como é que eu vou falar? Nós somos filhos, e filho tem autoridade, filho tem condições, filho pode entrar dentro da casa, filho tem intimidade com o pai, filho entra no quarto, filho deita na cama, filho tem essa oportunidade. Quando é filho, é chamado. Para Deus nada é impossível. Eu quero dizer para você, não perturbe o teu coração. Algo se está trazendo para você tristeza, algo tem te abalado, algo tem mexido com vocês. O tempo é difícil, as coisas são difíceis, mas Deus não perde o controle de nada, sempre está no controle de Deus. Deus sempre tem uma palavra para você de vitória, Ele nunca vai ter uma palavra de derrota para você. Você pensa que às vezes, mas eu estou assim, eu estou tão triste, eu estou tão... A gente às vezes fica triste, abatido, mas quando a gente olha para a Escritura, ela tem tanta coisa para nos alegrar. Ela tem de Gênesis a Apocalipse nos animando, dizendo que eu estou contigo até o final dos tempos. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, amado. Se tem alguma coisa te perturbando, se tem alguma coisa te atrapalhando, saiba que para Ele nada é impossível de mudar as condições da tua vida. Pastor, por que isso, pastor? Não sei, bispo, não sei. Deus, quando eu entrei, Deus coloca no meu coração dessa jeito, fala, tu vai falar. Mas eu falar? Você vai falar do jeito que eu quero. A casa aqui é do Senhor, apenas o bispo Simões tem a responsabilidade de reger essa casa. Amém? Como eu digo lá na igreja também, eu só apenas estou à frente, até Ele querer. Nada é meu, tudo é do Senhor. Nós não temos nada nesse mundo, nada. Estamos de passagem, somos passageiros nesse mundo. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele é fiel. Ele vai te abençoar nesta noite. Ele vai te abençoar. Você entrou aqui querendo ouvir uma palavra de vitória. Você vai ouvir uma palavra de vitória. Eu tenho certeza disso. Eu quero agradecer a minha oportunidade. De madrugada ele pegava a gente, fazia tirar a gandola, que chama, né? Gandola. Aí um frio em São Paulo. Frio. E aí a gente paulista, né? Você vai me aguentar falando porta aberta aqui a noite toda. Aí ele falava assim, eu me lembro como se fosse hoje, vamos tirar a gandola para sentir o frescor da madrugada. E aí a gente tinha que ficar lá tremendo de medo, tremendo de frio, perdão. E aí ele fazia a gente sofrer lá, mas fazia parte do processo, né? Processo porque o inimigo, ele não vai te abraçar, o inimigo não vai te beijar, o inimigo não vai te dar comida, vai te dar carinho, o inimigo vai querer te matar, ele vai querer arrancar teus olhos, vai querer rasgar você. Então nós não preparamos donzelas, nós preparamos combatentes, pessoas para sobreviver em combate. Então, o objetivo é preparar a pessoa para combater, né? Quem cuida de filhinho é papai e mamãe, nós cuidamos de homens, para se preparar para a guerra, para entrar numa guerra. Então é isso que tem que passar, sem sentimento nenhum, friamente. A guerra é fria, matam, morrem,
friamente, e isso acontece. Eu vi pessoas morrerem na minha frente. Ele até sabe da história, né? De um sargento que matou um soldado na minha frente, tiro na cabeça. E o outro soldado que se suicidou na guarita, botou a coisa e se matou. E aí nós tínhamos que tirar ele de lá, desmanchou todinho na guarita. Então, a gente trabalha com realidade. E nós somos preparados para a guerra. E nós que somos cristãos também, todos nós somos preparados para a guerra, não é verdade? Uma batalha espiritual. Você é guerreiro do Senhor. Eu quero passar logo a palavra para o nosso apóstolo, tenho certeza que vai ser bênção. Eu queria que todos ficassem de pé. Vamos levantar a mão para ele aqui. Amém? Para estar orando por ele. Tenho certeza que vai ser bênção. O apóstolo Deus usa muito ele com a palavra. Eu tenho certeza que nós vamos ser impactados aqui. Eu quero que você receba essa palavra. Abra seu coração. Tenho certeza que vai ser tremendo. Espírito de Deus, aqui está teu filho, Senhor, muito obrigado, Senhor, por ele estar aqui, muito obrigado que o Senhor já colocou no coração dele. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, porque eu tenho certeza, Senhor, que essa noite vai ser uma noite que o teu Espírito Santo vai falar. Amém. De maneira sobrenatural, e aqui, Senhor, vai ter uma expansão celestial, e ele como um canal, um instrumento, Senhor, vai impactar os nossos corações, as nossas vidas, através do teu Espírito Santo. Eu te louvo pela vida do teu servo, Senhor, presidente do Comesg, Senhor, um projeto muito grande nessa cidade de São Gonçalo, que tem abençoado muitas igrejas, muitos pastores, tem abençoado essa cidade de maneira sobrenatural. Abençoa o teu filho, toda a sua diretoria e todo esse propósito. Eu creio nisso pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diz? Amém. Vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Pode sentar-se em nome de Jesus. Boa noite a todos. Pode colocar o slide lá. Quero agradecer a todos que estão aqui, principalmente a todos aqueles que vieram do TDM. Hoje a gente não teve o TDM. Estamos aqui, que eu tenho a palavra do altar de Deus para a tua vida. A gente, alguns vieram também lá do nosso ministério. A nossa ideia do TDM, só pegando um gancho de 2 minutos, é a gente ajudar os pastores, porque a gente tem ligado muito no propósito. Então alguns pastores têm nos pedido ajuda para que a gente possa estar trazendo uma palavra para os seus obreiros. E essa palavra que eu vou estar ministrando para vocês é uma palavra que o Senhor nos deu já uns meses atrás. E sabe aquela palavra que Deus manda você soprar essa palavra? E eu tenho soprado essa palavra, pregado em muitos lugares, e a nossa intenção é que a gente possa ministrar também. Se você permitir, ninguém é obrigado a nada, ministrar na sua igreja, para os seus membros. Não é um congresso, não é uma conferência, não é para fazer cartaz, é do jeito do TDM. É uma mesa, um café, uma garrafa de café, uma garrafa de água, juntar os obreiros e a gente conversar lá, debaixo dessa palavra. Então a ideia nossa é uma coisa com simplicidade, com profundidade. Amém? E o tema da mensagem é vence as suas dores. Diga comigo, vença as suas dores. Irmãos, só que aqui é um acróstico, porque nós vamos falar no D, do espírito de divisão. O O, nós vamos falar sobre espírito de ofensa. O R, nós vamos falar sobre restauração. O E, nós vamos falar sobre essência. E o S, nós vamos falar sobre simplicidade. Diga comigo, divisão, ofensa, restauração, essência e simplicidade. Então eu quero trazer esse quadro, que há um tempo já eu falo sobre isso, sobre o espírito de divisão. O Senhor nos chamou para sermos pastores nesse tempo. Ah, mas as ovelhas estão difíceis. Estão, mas o Senhor nos chamou para ser pastor nesse tempo. Eu estou falando com líderes aqui, amém, irmãos? Então nós não podemos cair no erro de Moisés, de ferir a rocha ou de se voltar contra o povo. Se o povo fosse perfeito, não precisava de pastor. Então a gente está aqui, se o povo está difícil nesse tempo, os pastores têm que estar preparados nesse tempo. E o objetivo aqui é trazer para você algumas coisas que de repente está debaixo do teu nariz e você não está vendo. A Bíblia diz que a casa dividida não prospera. Então, nós vamos falar sobre espírito de divisão.
Preste atenção nisso, por favor, é muito importante. Talvez esse slide seja o mais importante de todos, o espírito de divisão. Essa história, a Bíblia diz que a casa dividida não prospera. E essa história de divisão não é nova. Ela tinha divisão na família de Abraão, a família de Isaac, na família de Jacó. Então, na família de Abraão, tinha divisão, Abraão e Ló, Sara e Agar, tinha espírito de divisão aqui. Na família de Isaac, Esaú e Jacó, não é? Aqui um brigando com o outro. Na família de Jacó nem se fala. Os 11 que venderam o José. Então tinha o espírito de divisão na família de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Amém? Curiosamente, tinha esterilidade na família de Abraão, Isaac e Jacó. Então a gente começa a ver a interligação de uma coisa e outra. Porque o espírito de divisão traz a esterilidade. Então, se tinha divisão, tinha gente estéril, Sara, Rebeca e Raquel. Curiosamente, o espírito de divisão, ele traz a esterilidade que traz a orfandade. Ismael cresceu sem pai. Jacó cresceu sem pai. O José no Egito cresceu sem pai. E eles eram órfãos o que, irmãos? De pai vivo. Você está entendendo isso? Então e o que acontece aqui? Olha diga assim, o espírito de divisão traz a esterilidade, traz a orfandade e a perda da primogenitura. O primogênito era Ismael e quem foi de verdade foi? O primogênito era Esaú e quem foi de verdade foi? O primogênito era Rúben e depois acabou sendo José através de Efraim e Manassés. E daí, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar que a nossa luta na nossa família e na nossa igreja é o espírito de divisão. Deus não nos deu o ministério da salvação, escute até o fim. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nenhuma pregação, nenhum jejum, nenhum sacrifício pode salvar ninguém. Quem salva é a fé em Cristo Jesus e o reconhecimento no sangue, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Nenhuma pregação, nenhuma homilética, nenhuma exegese, nenhuma hermenêutica salva ninguém. O nosso papel é apontar para a cruz e mediante a fé em Cristo as pessoas são salvas. Amém? Então nós não temos o ministério da salvação, nós temos o ministério da reconciliação. Então nós somos daquele que apagamos fogo com água, não com gasolina. Nós somos daquele que discernimos o espírito de divisão. Nós somos daqueles que irmãos, Deus está nos chamando para um tempo para entender o que Deus quer da gente hoje. Esse dedo, ele é o menor de todos, mas é o mais forte. E esse dedo é o único que toca todos os dedos. Mas ele faz isso por baixo. Ele não faz isso por cima. E esse aqui somos nós. O pastor, para ser maior, ele tem que ser o menor. Lá fora, maior é o que manda, aqui dentro, maior é o que obedece. Se humilhar lá fora é vergonha, se humilhar aqui dentro é honra. Então nós, como pastores, nesse tempo, precisamos entender que tempo nós temos vivido. Oséias diz que nós temos que crescer, não é? E prosseguir em conhecer o Senhor. E talvez você esteja com a sua mente como se pastoreava há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. E as pessoas mudaram, as gerações mudaram. Antigamente a gente, para estudar, entrava numa sala em silêncio, fechava a porta e estudava. Hoje, seu filho, seu neto, para estudar, coloca o fone de ouvido no último volume e vai estudar. E aí você fala para ele, tira esse fone de ouvido, como é que você consegue estudar desse jeito? E aí se tirar o fone de ouvido, ele não consegue estudar, irmãos. E aí o que acontece? A gente quer ajustar o jeito que era com a gente, do jeito que é hoje. E tudo que não fere a palavra, amém, nós temos que respeitar a geração de hoje. Só que existe uma coisa, o ministério da reconciliação está na nossa vida. Então nós precisamos agir por baixo. O pastor que é pastor hoje, ele para ser o maior, ele tem que ser o menor.
Quando o profeta diz assim, diz o Senhor, o mestre diz onde é que está escrito, e o mestre e o profeta brigam, eles se juntam, o apóstolo, o maior, o pastor, ele junta os dois por baixo, ele não junta os dois por cima. Então, se você quer ser o maior, o mais forte, o segredo é estar e por baixo nós temos que combater o espírito de divisão. O amonita, o moabita, tudo que você pode ver de itas que tinha na Bíblia, hoje tem um alvo, espírito de divisão, que quer dividir tua família, dividir a sua igreja, dividir, para quê? Para enfraquecer. Aí, o espírito de divisão traz a esterilidade. Aí, de repente, você pode falar assim, mas na minha família não tem ninguém estéril. Eu não estou falando de esterilidade de só ter filhos, eu estou falando de esterilidade financeira, esterilidade de não parar em emprego nenhum, esterilidade emocional. Tem outros tipos de esterilidade que não é de não poder ter filhos. E a esterilidade traz a orfandade. Talvez o seu filho esteja crescendo sem pai, e você esteja vivo. E tudo isso é fruto do espírito de divisão. E Ismael cresceu sem pai, Jacó cresceu sem pai, José cresceu sem pai. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. É uma sucessão, filmes que se repetem de geração em geração. E aqui, o que acontece aqui? A perda da primogenitura. Era Ismael, virou Isaac, era Esaú, virou Jacó, era Rubem, virou José. Então, onde é que eu quero chegar? Que isso pode atingir nossas igrejas, e já está atingindo. Isso pode atingir nossas famílias. Então, a minha expectativa hoje é que você saia desse culto desesperado para que você possa buscar a reconciliação, para que você possa buscar o perdão, para que você possa buscar o arrependimento, para que eu e você possamos entender que esse espírito de divisão quer arrebentar com a gente, quer transformar a gente numa vida estéril. Às vezes você vê na sua mão, passa aí um dinheiro grande na sua mão por mês, e cadê o dinheiro? Você não viu. É uma vida estéril. E aqui, a perda da primogenitura é incrível. O irmão mais velho vira um banana. Pode ver. Isso é uma ação espiritual, acontece nas famílias. O irmão mais velho que deveria cuidar do pai, cuidar da mãe, levar o pai ao médico, levar a mãe ao médico. Está entendendo o que eu estou falando? De falar assim, não, peraí que eu resolvo sua aposentadoria. O que acontece? O irmão mais velho, normalmente, numa casa que tem espírito de divisão, o irmão mais velho vira um banana. E o irmão mais novo acaba tomando lugar. Quem leva o pai e a mãe ao médico não é o irmão mais velho, é o mais novo. Quem cuida do pai e da mãe não é o mais velho, é o mais novo. E isso tem uma origem. A origem é o espírito de divisão. E para vencer o espírito de divisão, tem o espírito de reconciliação. E é o ministério que Deus nos deu. Então nós estamos talvez preocupados em pregar bem, mas estamos preocupados em reconciliar mal. Então nós precisamos buscar, com todas as nossas forças, a reconciliação. Amém? Você está comigo? Então, tome cuidado, porque isso pode acontecer, se acontecer na família de Abraão, Isaac e Jacó, pode acontecer na nossa ou não pode? Pode. Pode ter esterilidade na tua casa, irmãos, na tua igreja. Pode ter órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Isso é muito sério. Se o seu pai é vivo, você é pastor, você sabe das histórias. Você vai aconselhar uma pessoa e fala assim, e aí, o seu pai? Você tem visto o seu pai? Eu vejo de vez em quando na rua. Como você vê na rua? Onde é que ele mora? Ele mora aqui na rua de trás. Você conversa com ele? Não converso. Não estou entendendo. Ele mora na rua de trás. Às vezes eu encontro na padaria. Às vezes eu vou à padaria e encontro com meu pai. Mas vocês não se conversam? Não, a gente já não se conversa há 10 anos. E mora no mesmo bairro. Órfão de pai vivo. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Que isso pode acontecer nas nossas igrejas. Amém? E isso pode acontecer nas nossas igrejas. Agora vamos para o âmbito da igreja. Eu quero fazer uma viagem no tempo aqui. Primeiro culto das Américas, 1557. Eu não sou professor de história, mas isso aqui eu pesquisei. E se alguém souber melhor que eu,
pode ver. E esse slide vai para a tua mão. Quem quiser o slide está disponível. Primeiro culto das Américas, 1557. Eu estou falando de América do Sul, América do Norte e América Central. Sabe onde? Ilha de Velha-Ganhão. Sabe onde? Pega a ponte Rio-Niterói, olha para a esquerda, você vai ver a Ilha de Velha-Ganhão. Debaixo do nosso nariz aqui, foi o primeiro culto das Américas. América do Sul, América do Norte e América Central. O que aconteceu? Espírito de divisão. O espírito de divisão entrou. Velha-Ganhão, franceses brigando com calvinistas, franceses e portugueses, Velha-Ganhão com calvinistas, espírito de divisão. O que aconteceu? Esterilidade. Esterilidade. Hoje, olha uma conta que eu vou fazer aqui. Hoje, nós somos cerca de 25% do evangelho no Brasil. Estou falando de 30%, mas estou falando uma medida certa. São Gonçalo tem 37%, Piauí tem 8% de evangélico. Você está comigo? Então vamos lá. Nós estamos em 2025. Não sei se... volta o outro slide lá. 2025 menos 1557 dá 468 anos. Demorou 468 anos para que a gente... está lá. Demorou 468 anos para a gente ser 25%. Então vamos lá. 2025 mais 468. Nós vamos ser 50% no ano 2493. Mais 468. Nós vamos ser 75% no ano 2961. Mais 468. Nós vamos ser 100% de evangélicos no ano 3429. Estamos em 2025. E aí você pode falar assim, está amarrado. Não amarra não, irmãos. Isso aqui é números. Isso aqui é a realidade. Estatística. O primeiro culto das Américas foi aqui. E o que aconteceu? O espírito de divisão. E o que aconteceu? A igreja é estéril. Temos várias igrejas, mas é uma igreja estéril. Porque nós somos 25%. 25%. Então vamos supor que eu sou 25%. Hélio, vem cá, por favor, presbítero. Eu ganhei ele para Jesus. Já somos 50%. Nós ganhamos o Jackson para Jesus. Já somos 75%. Ganhamos vem cá, Paulo, para Jesus, somos 100%. Olha o que o espírito de divisão faz. Faz a gente ser estéril. Porque imagine que eu demore, e nós estamos em 2025. Vamos colocar, esquece, esse ano eu não ganho mais nenhuma alma para Jesus, mas 2026 inteiro eu ganho ele. 2026 inteiro eu ganho ele. E 2027 a gente combina de eu e ele ganhar um cada um. Até dezembro de 27 o Brasil está totalmente evangelizado. Está entendendo? Só que se a gente fizer isso, em 2027, se a gente não fizer isso, no ano 3429, obrigado. Ou seja, o espírito de divisão está aí, debaixo do nosso nariz. E aí o que aconteceu? Diga, divisão traz esterilidade, que traz orfandade. Sabe o que aconteceu? Os portugueses chegaram aqui e viram um monte de índias peladas. O que fizeram? Engravidaram várias índias. E a primeira geração do Brasil, tirando os nativos, é uma geração de órfãos. O Brasil tem problema de orfandade. E existe espiritualmente, até não é uma totalidade. Se há alguém aqui que é descendente de índio, tem alguém que é descendente de índio aqui? Levante a mão. Se é descendente de índio, analise na sua família. Existe uma ação espiritual do inferno, o índio não tem nada a ver com isso, é o capeta que tem. A ação espiritual do inferno, que os descendentes de índio abandonam fácil os seus filhos, dão os filhos, geram os filhos e não cuidam. Então gerou o filho e deu para a tia cuidar, gerou o filho e deu para a mãe cuidar. E isso é uma questão espiritual de uma maldição que veio já na primeira geração. Você está me entendendo? Eu não sei se eu estou sendo claro, irmãos. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo um problema de orfandade.
A primeira geração foi a geração de órfãos. Temos um problema de paternidade. No Brasil se diz que a padroeira do Brasil é uma mulher. Pera lá, se é uma mulher não tinha que ser madroeira? Por que padroeira? Nós temos problema de paternidade no nosso país, orfandade, esterilidade, tudo isso vem do espírito de divisão. E aí, a perda da primogenitura, olha lá. Irmãos, o Brasil é o primogênito, que é a primícia do Evangelho nas Américas. O Rio de Janeiro é a primícia dos evangélicos das Américas. A igreja no Rio de Janeiro deveria ser a igreja mais avançada da América do Sul, América do Norte e América Central. Porque foi o primeiro culto aqui. E sabe o que teve ali depois? Sangue derramado, na Baía de Guanabara. Então eu vim aqui, irmãos, para dizer para vocês que essa história de lutar contra o espírito de divisão não é brincadeira, não. E talvez você esteja vivendo isso na sua casa e você esteja só assistindo de camarote, dizendo: é assim mesmo, meus filhos são assim mesmo. É o marido que gosta mais de um filho, a esposa que gosta mais de outro filho. É a esposa que gosta mais do Jacó e o marido que gosta mais de Esaú. Então nós precisamos lutar contra o espírito de divisão, porque a divisão traz esterilidade, esterilidade traz orfandade, orfandade traz a perda da primogenitura. E isso acontece nas famílias, isso acontece nas igrejas. Amém? Levanta a tua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, me ajude a viver a minha missão na terra, o meu ministério na terra, que é o ministério da reconciliação. Eu não tenho o ministério da salvação, esse ministério é teu. Diga: o Senhor morreu na cruz por mim, mas eu tenho o ministério da reconciliação. Me ajuda, Senhor, a reconciliar relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Diga: relacionamentos quebrados e rompidos serão reconciliados na minha família e na igreja que eu pertenço, em nome de Jesus. Diga: a partir de hoje eu serei um agente do ministério da reconciliação onde eu estiver, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. E agora nós temos o espírito de ofensa. O espírito de ofensa é terrível. Você vê na internet, um dá uma fechada no outro, o outro dá uma fechada no um e desce do carro e sai para brigar. Hoje as pessoas, você pisa no pé da pessoa, a pessoa fala assim: eu não vou ser mais dessa igreja porque pisaram no meu pé. Ah, mas hoje em dia as pessoas estão difíceis. Estão difíceis. Jesus morreu na cruz por essas pessoas difíceis, e nós somos pastores dessas pessoas difíceis. E Deus nos escolheu para ser pastor desse tempo. E nós precisamos entender o espírito de reconciliação, o espírito de ofensa. A palavra do Senhor diz em Provérbios 18, 19: um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas da porta de um castelo. Provérbios 18, 19. Irmãos, uma ofensa impede o perdão. O irmão ofendido, a Bíblia acabamos de ler, ele resiste mais que uma fortaleza. A gente está lidando com pessoas ofendidas. Você está comigo aqui? E nós precisamos vencer esse espírito de ofensa. O John Bevere, ele tem um livro chamado A Isca de Satanás. Não sei quem já viu esse livro. E a isca de Satanás é o espírito de ofensa. Uma das versões do Pai Nosso é: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então o espírito de ofensa é uma coisa que a gente precisa olhar com outros olhos, porque as pessoas estão cada vez mais ofendidas, e isso impede o perdão. Mantém o coração preso ao ressentimento, libera a raiva, alimenta sentimentos destrutivos, alimenta o sentimento de injustiça, mantém a pessoa focada naquilo que ela merece e não na graça. Irmãos, o cerne da graça é algo imerecido. Pela graça sois salvos. A gente não merece ser salvo. A gente faz besteira todo dia e está vivo. Jesus não fez besteira nenhuma e morreu. Ele morreu a nossa morte para que a gente viva a sua vida.
Isso é graça de Deus. Só que o espírito de ofensa vem anular essa graça. Como é que anula a graça? Onde eu miro naquilo que eu mereço. Eu mereço uma igreja melhor. Eu mereço aqui, essa igreja aqui não me honra. Eu mereço ter um marido melhor, eu mereço ter uma esposa melhor, eu mereço ter um filho melhor, eu mereço ter um carro melhor, eu mereço ter não sei o quê. Onde a gente foca naquilo que a gente merece e esquece aquilo que a gente nunca mereceu e Deus nos deu. Deus fala, a minha graça te basta, Paulo. Então é como se Deus falasse assim: escute, fica de olho naquilo que você nunca mereceu e eu te dei. E não sai desse trilho que você vai longe. Não fica de olho naquilo que você merece, que você vai anular a graça. E quem muda a nossa ótica da graça imerecida e daquilo que a gente merece o tempo todo, sabe o que é? É o espírito de ofensa. E hoje nós estamos combatendo o espírito de ofensa em nome de Jesus. A amargura contamina a alma e os relacionamentos, guarda ressentimento no coração. E nós precisamos vencer o espírito de ofensa com mansidão, irmãos. Mansidão. O espírito de ofensa impede a gente amar como Deus ama. A ofensa distorce nossa capacidade de amar de uma forma incondicional. Tudo vira por merecimento. Se você me ama, eu te amo. Se você não me ama, eu não te amo. Jesus nunca colocou uma condição para te amar. Jesus te amava, mesmo enrolando, mesmo com aquela carreira de cocaína. Jesus te amava naquele baile funk. Jesus te amava. Se você veio a essa reunião, entenda para você não se escandalizar. Se você veio a essa reunião para Jesus te amar mais, você perdeu o teu tempo. Porque Ele ama quem veio e ama quem não veio. Porque a essência dele é amor. Ele está feliz com quem veio e triste com quem não veio. Eu acredito nisso. Em alegria e tristeza. Agora, tudo que você fizer de certo não vai fazer Deus te amar mais. E tudo que você fizer de errado não vai fazer Deus te amar menos. Porque Ele é o próprio amor. Então nós precisamos parar com esse espírito de ofensa, de ficar ofendido com todo mundo, com todas as pessoas, porque parece que a gente está, sabe, o espírito de ofensa vem e começa a brotar um vírus na nossa vida, e que esse espírito de ofensa não venha sobre a tua vida em nome de Jesus. E se veio, que hoje você deixe nesse lugar. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu quero hoje ser curado e liberto do espírito de ofensa. Se eu tenho sentido isso, ofendido por alguma coisa que fizeram contra mim, ou que deixaram de fazer, eu quero perdoar e liberar perdão hoje, em nome do Senhor Jesus. O espírito de ofensa não vai anular a graça na minha vida. A graça imerecida está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu reconheço o que Jesus fez na cruz, em nome do Senhor Jesus. E digo: o espírito de ofensa não vai me pegar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda Jesus. Divisão D, O, espírito de ofensa. R, restauração. E é legal falar de restauração na igreja restaurada. A palavra do Senhor diz em Atos 3:20: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado Jesus, a qual é necessário que o céu receba. Diga: a qual é necessário que o céu receba, até, de novo, até, a última, até o tempo da restauração de todas as coisas. Então entenda a linha de pensamento. Quem anda comigo sabe que eu prego muito sobre isso, que fez muito sentido sobre mim. Jesus viveu aqui 30 anos, se batizou, teve um ministério de 3 anos, morreu com 33 anos, ressuscitou o 3º dia, ficou 40 dias aqui na terra e foi assunto aos céus. O céu recebeu Jesus. E esse texto dizendo: é necessário que o céu receba, já recebeu, até o tempo da restauração de todas as coisas. Sabe o que esse texto diz?
Esse texto diz que antes da volta de Jesus haverá um tempo de restauração. Só que restauração é diferente de reforma. Reforma é quebra essa parede, aumenta o banheiro, tira o ventilador, vamos construir uma parede aqui. Isso é reforma. A reforma aceita qualquer coisa. A restauração se parece com aquele escultor. Imagine que aquela escultura tenha caído no chão e quebrou a cabeça. Então, a restauração, ele vai lá com a cola, ele vai lá com a tinta, ele vai lá com uma massinha, com uma espátula, e ele começa a restaurar. Amém? Ou seja, diga comigo, o valor da restauração está em voltar a ser o mais parecido com o original. Uma pintura, caiu água, vai lá e restaura. Uma fachada, o museu pegou fogo, uma fachada do museu, vamos restaurar a fachada. E qual é o objetivo? O objetivo é não criar moda, não inventa moda, faz do jeito que está tudo bem. Voltar ao valor original. Então, tá bom, legal, gostei dessa palavra, mas o que é isso? O que isso tem a ver comigo? Que antes da volta de Jesus, quem está comigo, irmãos? Irmãos, são 9h05. Meu objetivo é que a gente saia daqui, eu quero acabar aqui 9h20. Fica mais 15 minutos aqui comigo. Você está recebendo a palavra? Amém. A restauração é o seguinte, é voltar ao valor original. E antes da volta de Jesus, haverá um sopro de restauração de Deus. Não é de reforma. A igreja já teve a sua reforma. O que está precisando a igreja ter é restauração. E o que é a restauração? A restauração é o irmão lá em Itambi acordar domingo de manhã e falar assim, hoje eu vou lá trazer uma palavra do altar de Deus. Deus falou comigo. Esse grupo de louvor é maravilhoso, mas não vejo a hora que eles param de cantar porque eu quero pregar. Onde você tem aquela palavra revelada, que você não vê a hora de chegar na hora de você pregar, de você sair de casa para vir à igreja, não como se estivesse indo para um castigo, da gente vir numa reunião da LEB como essa, que fala assim, eu vou lá para ouvir a voz de Deus, Deus vai falar comigo ali, da gente ir para um TDM e falar assim, eu vou lá me relacionar com pastores, eu vou lá confessar pecados, eu vou lá, eu preciso estar no meio de gente como eu sou, que passa os perrengues que eu passo. Irmãos, a gente sabe o que é o nosso filho ficar dormindo nessas cadeiras enquanto a gente está aconselhando, sim ou não? Eu não tenho nada contra os itinerantes, mas os pastores de igreja sabem o que é todo mundo ir embora e a gente ser o último a sair. E ter que pegar as crianças pequenas e colocar aí no colo e ir para casa, ainda subir escada, elevador. E falar assim, gente, tem tanta gente e ninguém ficou comigo. Deus tem uma porção para você. E Deus quer que restaure o seu amor de vir à igreja. Restaure o seu amor para buscar uma palavra do altar de Deus. Deus quer uma restauração. Voltar ao valor original. Lembrar quem você é em Cristo Jesus. Lembrar o que Ele te deu já, irmãos. Lembrar, voltar a restaurar o teu chamado, reavivar a paixão e o propósito ministerial. Qual foi a última vez, pastores? Eu preciso que você seja honesto. Eu arrisco a dizer que vai ter gente que não vai ser honesto, com todo respeito. Mas sem microfone na mão, qual foi a última vez que a gente ganhou uma alma para Jesus? Pessoalmente, na rua, abordando uma pessoa, evangelizando aquela pessoa e levando essa pessoa para o batismo. Quem aqui em um ano não ganhou uma alma para Jesus? Levante a mão. Ou vamos mudar. Quem aqui em um ano ganhou uma alma para Jesus? Levante a mão. Você tem o nome dessa pessoa? Sabe como essa pessoa está? Você acompanhou essa pessoa até o batismo ou foi uma pessoa que você encontrou na fila do banco? 4 pessoas levantaram as mãos.
Será que a gente virou pastor e a gente não frutifica mais? A gente está precisando restaurar. A gente envia o ministério de evangelismo, a gente está precisando ir junto. A gente está precisando ir junto. De ter aquela alegria de fazer um culto na praça, como se fazia antes. De restaurar, porque parece que a gente virou um juiz e a gente julga todo mundo. Eu estou falando a gente, não estou falando vocês. Eu estou pregando para mim e deixando você escutar, irmão. A gente precisa voltar ao valor original. É um tempo de restauração. E quanto mais houver restauração na tua vida, mais você vai abreviar a volta de Cristo. Como é que a gente acorda de manhã? Ai, meu Deus, tem que ir para o culto hoje. Escola bíblica dominical, eu queria ficar deitado aqui. Ou você vem louvando no carro, aleluia, glória a Deus. Hoje tem estudo, eu vou aprender mais da palavra de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Como é a tua motivação? Vou pregar no culto de quinta-feira, de quarta-feira. Deus vai falar comigo. Qual é a palavra que Deus me deu? Deus já falou comigo. Você vai lá, estuda e fica, jejua, luta por aquilo ali. O que precisa ser restaurado? Como é que está teu casamento? Como é que está a tua admiração pela tua esposa, a admiração pelo teu marido, a admiração pelos teus filhos? Restaura isso. Estamos numa igreja restaurada. Não precisamos de uma reforma, precisamos de uma restauração. Diga, voltar ao valor original. Restaura. Se você não é dizimista, restaura. O dízimo mostra a sua fidelidade. Volte a ofertar. Teve um momento da oferta aqui, você ofertou. A Bíblia diz em Deuteronômio 16, se não me engano, que a gente não pode entrar na presença do Senhor de mãos vazias. Pastor, líder, você separa R$1, mas de mão vazia você não vem. Não é o dinheiro, é o princípio de não entrar na presença de Deus de mãos vazias. Restaura isso na tua vida. Restaura a primícia, o voto. A primícia mostra honra, generosidade, honra e prioridade. Desata, destrava, faz a bênção repousar. Sabe, a gente precisa, o voto traz a existência que não existe. Então nós precisamos restaurar o propósito de ser igreja. Porque parece que os santos estão do lado de dentro e os pecadores estão do lado de fora. Nós temos que pegar o canhão da igreja e virar para o lado de fora e pegar os santos, colocar do lado de fora para trazer os pecadores que estão do lado de dentro. Porque, irmãos, está chegando gente nas nossas igrejas que a gente não está preparado. Eu estou falando para líderes, amém? Está chegando Saulos por aí. Está chegando Saulos por aí. Onde estão os Barnabés que estão dizendo assim, está comigo? Porque está precisando de Barnabé. Sabe quem é Barnabé? É gente madura. Sabe quem é Barnabé? É o Dr. Miyagi do Karate Kid. Esse é o Barnabé. Barnabé não escreve uma carta, mas quando um assassino começa a frequentar o culto, ele fala assim, eps. Quando começou o zum 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 no zap da igreja, o Barnabé fala assim, está comigo. E todo mundo, ufa, se está com o Senhor está tudo bem. Porque o Senhor tem crédito. Está faltando Barnabé. Porque está para entrar nas nossas igrejas e já está entrando, na minha já está entrando. 2 homens de mãos dadas com uma criança pequena. 2 mulheres de mãos dadas com uma criança pequena. E se você não quer na sua igreja, dá o endereço da minha igreja que eu quero. Ou nós vamos embrulhar essas pessoas para presente e mandar para o inferno. Nós não vamos concordar com o que a Bíblia não concorda. Amém. A Bíblia não concorda. Mas nós temos que respeitar. Eu não concordo que a Bíblia não concorda, mas eu respeito. Mas e aí, como é que vai fazer? Vamos fazer o seguinte, meu papel é te amar, e o papel de te convencer do Espírito Santo. Eu faço o meu, o Espírito Santo faz o dele, e a gente vai longe. Só que a gente cismou de tão arrogante que a gente é, você não, só eu, de não só querer ter o Espírito Santo, mas ser o Espírito Santo. Deixa ele convencer, deixa ele ensinar. Não foi assim com a gente? Foi assim com a gente. As irmãs que gostavam de usar decote, de repente olhava no espelho e saía para o culto e falava assim, gente, essa blusa não está boa para ir para a igreja. E não foi o pastor que falou assim, não useis decote.
Não foi o mandamento, não. Foi o Espírito Santo que falou assim: filha, essa blusa não está bem. E de um jeito carinhoso, a gente começou a mudar o nosso jeito. A gente falava palavrão, voltou a falar palavrão, continuamos a falar palavrão. Eu falei assim: mas por que eu falei esse palavrão? Não tem sentido falar palavrão. Porque o Espírito Santo, com tanto amor, com tanto carinho, começou o quê? A falar conosco. Amém. Então, Deus quer... Oi? É? E não está precisando de Barnabé. Gente madura que compre a briga, que não concorde com o pecado, mas que respeite o pecador. Amém? Em nome de Jesus. Porque, irmãos, a nossa geração, quem anda comigo sabe que eu tenho falado sobre isso. A nossa geração pegou o homossexualismo. A geração dos teus filhos e netos vai pegar a pedofilia, que está vindo a passos largos. Eu vou falar uma besteira para você hoje, que hoje é besteira. Mas daqui a 10 anos você vai lembrar desse culto. Vai ter um dia que a gente vai ter um gabinete. Não é uma profecia, eu declaro que isso não vai acontecer. Mas é bem capaz que aconteça que a gente vai ter um gabinete de um homem de 59 anos que quer casar com uma garota de 12 anos. E que ambos estão apaixonados. E que acabou o culto, acabou o ministério infantil, a menina de 12 anos veio com um pirulito na boca e senta na sua frente, junto com aquele senhor. E você fala: eu não estou entendendo. Eu falo assim: a gente quer falar com vocês porque a gente quer casar. Só faz o nosso casamento? Você acha que isso é impossível? Quem vai pegar isso? Nossos filhos e netos. Ei, nossos filhos e netos são convertidos o bastante para eles aguentarem esse rojão? Eu acho que nem a gente é, irmão. O evangelho precisa voltar para as casas. Vamos ter as igrejas, mas restaure o seu culto no lar. Comece por você. Em nome de Jesus. Deixa eu correr aqui. Essência. Voltar à sua essência. Voltar quem você é. Irmãos, o YouTube veio e é uma bênção. Eu tenho um canal no YouTube, irmão, tenho Instagram, a gente tem tudo isso. Mas parece que a formação das pessoas virou uma coxa de retalhos. Ele tem um pedaço do pastor tal, com um pedaço do pastor tal, com um pedaço do pastor tal, com um pedaço do pastor tal. Mas ele não tem a sua essência de volta, a sua identidade. Ele tem os trejeitos disso, o trejeito daquilo lá. E são homens de Deus. Não vou questionar isso. Só que é uma coxa de retalhos a sua formação. E nós precisamos ter a nossa própria formação, a nossa essência, a visão que Deus nos deu. Restaure a sua essência. Restaure quem você é. Porque talvez você esteja vivendo, irmãos, sabe, vivendo qualquer outra coisa menos quem você é. Paulo diz: nem eu entendo o meu próprio modo de agir. Talvez você fale assim: gente, eu estou gritando com as pessoas. De onde está? O que eu tenho na minha cabeça para gritar com as pessoas? Volta à sua essência. Volta à sua essência, sua identidade, seu destino, sua herança, seu propósito de servir, o propósito de adorar, o propósito de frutificar. E para encerrar, volte. Simplicidade. A palavra do Senhor diz, segundo aos Coríntios 11:3, eu receio. Paulo, um camarada que foi chicoteado, mordido por cobra, ele que apanhou, preso, naufrágio, um camarada que sabia o que era sofrer, sim ou não? Ele diz: eu tenho um medo. Opa! Eu me lembro quando eu li esse versículo, eu falei: eu tenho medo, eu receio. Eu falei: que medo é esse, Paulo? E me deram uma expectativa. Eu descobri que o único medo que Paulo tinha, mas eu receio, segundo aos Coríntios 11:3, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O único medo de Paulo é que a gente deixasse de ser simples, deixasse de ser puro. Esse era o medo de Paulo. Eu quero encorajar você, já estou encerrando, a você voltar a ser simples, voltar a ser com o jeito que você sempre foi, porque na sua simplicidade está a sua essência. Irmãos, mãos limpas e coração puro.
Mãos limpas, ações justas, mãos perdoadas, atitudes do passado perdoado, coração puro. Toca a tua vida com coração puro. 70 vezes 7. Ah, mas estão me traindo. A cada 12 tem um. Você não reparou ainda não? Na conta de Jesus, que é Jesus, a cada 12 tem um Judas. E você está reclamando dos Judas, irmão. Toca a tua vida. Para de deixar isso para. Toca a tua vida. Volta à tua essência. Volta a ser simples. Volta a ser puro. Volta a fazer aquilo que te dá prazer. Volta aquilo que Deus te mandou. A sua simplicidade da tua oração. Talvez hoje a gente faça uma oração tão religiosa que não passa do teto. A gente se encheu de palavras evangélicas. Ó Pai Supremo, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Senhor está acima de todo principado, toda potestade e todo dominador. Ah, Senhor, nos livra de toda concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, toda soberba da vida. Se tem uma pessoa que não tem Jesus do teu lado, fala assim: eu não estou entendendo esse linguajar. Que palavras difíceis é essa? Porque entenda uma coisa, irmãos. No Velho Testamento, pega essa, para encerrar. O povo era um bom devoto de um Deus. Mas a cruz, Jesus veio inaugurar um relacionamento de ser filho de um pai. Pai nosso que estás nos céus. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu e o Pai somos um. O sonho de Jesus é que você não se lembre que você é filho. Porque a gente talvez aprendeu a ser devoto de um Deus, mas ainda não aprendeu a ser filho de um pai. E o Senhor hoje, Ele quer que você volte a tudo isso. Feche teus olhos. Em nome de Jesus, 9h20. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus hoje te dê vitória contra o espírito de divisão. Que o ministério de reconciliação na tua vida seja maior que o espírito de divisão. Toda divisão na sua família, toda divisão na sua igreja, toda divisão no teu trabalho, todo espírito faccioso, que tem espírito faccioso, está nos morros de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, facções, é comando disso, comando daquilo, e esse sentimento faccioso está invadindo as igrejas, invadindo as nossas famílias, porque a casa dividida não prospera. Mas hoje eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, nós somos de Cristo. Eu declaro vitória sobre a tua vida contra todo espírito de divisão. Eu declaro que a partir de hoje você vai estabelecer o ministério de reconciliação. Eu declaro em nome de Jesus que o espírito de ofensa, a isca de Satanás não vai mais te atingir. Você não vai se sentir mais ofendido com aquilo que com as palavras das pessoas. Ofendido, que vai fazer você se colocar numa posição de merecedor de tudo. Mas a graça imerecida de Deus não será anulada pelo espírito de ofensa. Eu vou repetir para você que está viajando: a graça de Deus não será anulada pelo espírito de ofensa, em nome de Jesus. A restauração de Atos 3:20, antes da volta de Jesus, haverá a restauração de todas as coisas, e você, ao restaurar, voltar ao valor original da tua vida, do teu ânimo por Cristo, por fazer as obras de Cristo, vai abreviar a volta de Jesus. O Senhor está chamando a tua essência de volta, ser quem você é, aquilo que você sempre fez, ganhar almas, visitar hospitais, de abraçar os inabraçáveis, de ir para a rua, amar o próximo, não se esconder atrás de um púlpito, de um microfone, mas ser quem você é, e você é a simplicidade, mãos limpas e coração puro. O medo de Paulo: eu receio que a serpente que enredou a Eva venha tirar de vocês a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Hoje Deus está, em nome de Jesus, restaurando a tua simplicidade. Você sendo você vai longe.
Se você querer ser parecido comigo, você não vai longe. Se eu querer ser parecido com você, eu não vou longe. Porque em nós tem a nossa porção, tem a força de Deus em nós, na nossa missão, em nós sermos quem Deus nos chamou para ser. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, em nome de Jesus. Olhe para a tela e diga assim: eu recebo vitória contra o espírito de divisão, contra o espírito de ofensa. Eu vou viver a restauração, eu vou voltar ao valor original, eu quero a minha essência de volta, e eu voltarei a ser simples. Eu recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.